No inverno de 1941, Benito Mussolini falou de um programa de socialização que realizaria depois de vencer a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1943, Mussolini se encontraria com Túlio Cianetti. Nesse encontro, Cianetti daria a conhecer a Mussolini suas preocupações com o corporativismo, visto que as posições capitalistas haviam se fortalecido e havia uma tendência ao monopólio. Ambos discutiriam a implementação da socialização. Em 25 de julho, Mussolini sofreu um golpe do Grande Conselho do Fascismo, onde a maioria votou para que ele fosse derrubado do poder e foi preso após uma reunião com o rei da Itália, que lhe disse que a guerra já estava perdida. Porém, após a Operação Carvalho, Mussolini foi libertado da prisão e levado para o norte da Itália, onde ele proclamou a República Social Italiana. Lá, Mussolini, mais decidido do que nunca a levar sua revolução até o fim, pois estava liberto das amarras do passado, autoriza os setores mais radicais de seu partido a iniciar a fase uma denominada socialização, nome proposto por Nicola Bombatti, mas aceito por Mussolini, que resultará na proclamação de leis de clara inspiração socialista no que diz respeito à criação de sindicatos, empresas cogeridas, distribuição de lucros e nacionalização de setores cruciais da indústria. Foi Bombatti que atribuiu para si o projeto de socialização muito publicitado pelo fascismo republicano e aprovado com a denominação de socialização fascista. Tudo isto sumariado nos 18 pontos do Congresso de Verona do Partido Republicano Fascista em um documento composto por Mussolini e Bombatti. A contribuição dos pontos mais revolucionários da Carta de Verona foi de Bombatti com a aprovação de Mussolini. Mas o trinômio, Itália, República, Socialização, havia sido idealizado por Mussolini antes mesmo do Congresso de Verona. Perante um grupo de velhos veteranos fascistas de Milão, Mussolini lança sua proclamação que embasaria a sua República Fascista, onde ele declara, abre aspas, alguns ainda nos perguntam, o que querem vocês? Nos respondemos com 3 palavras que sumarizam nosso inteiro programa, aqui estão elas, Itália, República, Socialização. Socialização não é mais do que a implantação de um socialismo italiano, humano, nosso e possível, e eu digo nosso, já que ele constitui a única fundação da economia, afastando as alavancagens mecânicas, não existentes na natureza e impossíveis na história. Fecha aspas. Mussolini e Bombatti então lançam a socialização da economia para implantar o socialismo na República Social Italiana. Mussolini e Bombatti, com a socialização da economia, queriam expropriar todas as empresas como mais de 100 funcionários na República Social Italiana. Na socialização da economia planejava-se mudar o modo de produção a partir das pequenas empresas, com um conselho de gestão. Na empresa socializada, o presidente passou a integrar o conselho de administração e sua propriedade não possuía mais liderança, que passava para os trabalhadores por meio de seus representantes, todos eleitos em sigilo cédula. Também na empresa socializada haveria participação dos trabalhadores em seu lucro. Mais de 80 empresas foram socializadas em poucos meses, juntas, empregavam cerca de 150 mil trabalhadores. Nas fábricas as ordens do dia eram votadas, reuniões tinham lugar e moções eram aprovadas. A política de transferência de propriedade dos alojamentos dos trabalhadores foi uma realidade. Dias antes do fim da guerra, ainda havia acomodações a serem adjudicadas, enquanto a participação dos trabalhadores nas empresas era um facto. Roberto Farinati, no jornal E o Regime Fascista, apresentou a socialização da economia com entusiasmo, embora moderado. Em 12 de fevereiro de 1944 foi aprovado o Decreto-Lei de Socialização que define a possibilidade, para as empresas que extraem matéria-prima, produzem energia ou se dedicam a outros setores importantes para a independência do Estado, de serem adquiridas por este. Conselhos de gestão para decidir sobre a organização da produção e distribuição dos lucros. Conselhos de administração compostos por representantes de acionistas e empregados. Responsabilidade pessoal dos gerentes de negócios para com o Estado. Novas regras sobre a nomeação de sindicalistas, comissários do governo e sobre as tarefas de um novo órgão público, o Instituto de Gestão de Fundos. A lei de socialização receberá críticas favoráveis de partidos italianos de esquerda como o Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária e o Partido Comunista Italiano. Bombatti viajará pelas fábricas industrializadas do norte em Milão e Turim explicando essa revolução social do novo Estado fascista. Depois de um encontro em Verona e diversas visitas a empresas socializadas, Bombatti escreve para Mussolini em 22 de dezembro de 1944, abre aspas, falei 1h30 num teatro entusiástico e conquistado, a audiência, composta na sua maioria por trabalhadores, vibrava gritando, sim, nós queremos lutar pela Itália, pela República, pela socialização. De manhã visitei a Mondadori, já socializada, falei com os trabalhadores que formam o conselho de gestão, os quais achei cheios de entusiasmo e compreensão por esta nossa missão. Fecha aspas. Muitos grupos de partigiani que atacaram líderes sindicais e militantes da base fascista foram apoiados pela Igreja Católica para sabotar a socialização da economia. Mussolini, no seu discurso no Teatro Lírico de Milão, em 16 de dezembro de 1944, fala entusiasmado sobre a socialização da economia declarando, abre aspas, depois dos últimos acontecimentos estamos dispostos a dar à ação um novo impulso e expandi-la, quer no campo político, quer no campo social. Na verdade, mais do que uma nova posição, devíamos dizer mais precisamente, um regresso às posições originais. Mas, agora,
A semente já foi semeada. Apesar do que possa ocorrer, esta semente está destinada a germinar. A socialização fascista é a solução lógica e racional que evita a burocratização da economia através de um Estado totalitário por um lado, ultrapassando o individualismo da economia liberal pelo outro. Deve ser considerada hoje como uma solução que vai ao encontro das exigências dos traços sociais das comunidades nacionais. Fecha aspas. A implantação total da socialização da economia foi agendada para 25 de abril de 1945 pela resistência dos nazistas alemães e burgueses italianos contra essa política econômica, embora já cerca de 6.000 empresas já tivessem sido socializadas na República Social Italiana como a Fiat, Montecatini e Mondadori, por exemplo. Mussolini e Bombati com a socialização da economia alcançaram a socialização dos meios de produção proposta por Strasser, que liderava a ala esquerda do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mussolini também pediu para Carlo Silvestre que a República Social Italiana fosse entregue para os republicanos e não aos monarquistas, e que a socialização da economia e todo o resto fosse entregue para os socialistas e não aos burgueses.